E aí, enriquecendo, como é que está? A aula passada, a gente estudou o que é o republicanismo e as relações com o positivismo, o federalismo. Aquela aula serviu para que você tivesse ferramentas para entender o conteúdo que será dado para você a partir de agora, nesse bate-papo. Quem não assistiu, clica aqui no card e assiste lá a aula para chegar nessa que a gente está agora. Na aula de hoje, eu vou falar para você sobre o que é a república. Mas não é a república enquanto sistema político, é a república enquanto fase histórica no Brasil. Sabia que tem diferença? As pessoas é que naturalizam e não percebem. República enquanto sistema é uma coisa e a fase republicana do Brasil é outra coisa. Essa fase está dividida em várias partes. A primeira, que é essa que a gente vai estudar, é chamada de Primeira República ou República Velha. Começa em 1889 e vai até 1930, quando Getúlio Vargas chega ao poder. Essa Primeira República ela está dividida em duas fases. Primeiro, República das Espadas. Depois, República das Oligarquias. E em conjunto, elas são um dos temas mais importantes para o Enem em quantidade de questões abordadas nos últimos 5 anos. Então se liga nessa questão. Para que você consiga fazer uma operacionalização bem objetiva, analise comigo aqui essa questão das habilidades e competências antes da gente começar a nossa aula. Olha só, na H14, o que é que se apresenta? Comparar diferentes pontos de vista presentes em textos analíticos e interpretativos sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. Ora, o que é que precisa você saber sobre isso aqui? É perceber que essas instituições, elas são formadas por pessoas, por grupos políticos que têm interesses próprios. A ação de convencimento que essa situação, que essa instituição é melhor do que a outra, é elaborada pelo próprio Estado a partir de discursos com documentos. Entenda, assimile isso, que o próprio documento que o Estado emite é uma construção de verdade, é um elemento ideológico de convencimento a partir de um discurso que tem a força do Estado. E você não consegue parar para refletir que aquele condicionamento ele pode ser proposital, para que você acredite numa coisa em detrimento de outra. E que essa coisa que você acredite necessariamente é do jeito que o Estado está lhe dizendo. Isso pode ser aplicado a toda e qualquer instituição, da família à igreja. Então lembre que a prova da gente, ela é um elemento ideológico, que não precisa ser de esquerda ou não precisa ser de direita, mas ideologia enquanto formação de discurso, enquanto sistematização de pensamento. Então cuidado com isso, para você não ser alavancado por aí afora com uma série de discursos radicais e superficiais. Às vezes, essas questões são propositais, porque ele quer alguém que você pense de uma maneira ou simplesmente é falta de informação, principalmente quando a gente atinge as redes sociais, que cada um diz o que quer. Então se ligue nisso. O outro elemento, a H24, relaciona cidadania e democracia à organização da sociedade. Presta atenção. Democracia e cidadania são elementos que são constituídos no mundo ocidental desde o mundo grego. Só que cada civilização dessa, em um tempo e em um espaço, pensa e raciocina de maneira diferente. É isso que você tem que pensar para a sua prova. Questione-se, o que é democracia? Será que a república, por ser república, necessariamente traz a democracia? E a monarquia, necessariamente, ela é autoritária, ela é absolutista? Você, enriquecendo, tem que se tocar de quando e como. Sempre se pergunte. Quando alguém lhe disser algo, questione. Quando aconteceu? Onde aconteceu? E de que maneira isso se estabeleceu? A partir daí, você não é apenas alguém que aprende o conteúdo, mas é alguém que interfere, que questiona, que pensa. É dentro dessa lógica de reflexão sobre o próprio documento e os conceitos que a nossa prova do Enem traz que nós vamos começar a nossa aula. Bora? Primeira coisa, República Velha é um termo que não foi criado nesse momento que a República foi proclamada. A ideia de velho foi construída por Getúlio Vargas. Então, cuidado. Eu prefiro usar o termo
Primeira República, porque o termo velho tem uma série de implicações ideológicas e políticas que lá no final da nossa aula eu vou trazer para que você possa analisar e ser um enriquecendo. Então se ligue nessa questão aí. Chame preferencialmente de Primeira República. Ah, Henrique, tá errado chamar de República Velha? Não, não tá. Até porque historiograficamente ele é uma coisa sistematizada no ensino básico e na nossa prova. Mas você não é um aluno qualquer, você não é um estudante qualquer. Então, evite o velho, use Primeira República e depois saca só por que o termo velho ele é meio Pelé, é meio uma pelezagenzinha que se tem. Se liga aí, tranquilo? Olha só, como eu tinha dito a vocês, a Primeira República se divide em duas partes. Primeiro, República das Espadas, que é quando você tem o controle do exército. Espadas cruzadas são os símbolos que o exército usa como elemento de identificação. Então, esse primeiro momento, nós temos um predomínio do exército, influenciado pelo positivismo, pelo federalismo e, de maneira geral, pelo republicanismo. Na nossa segunda fase, quando Floriano Peixoto, o segundo presidente do Brasil, general, sai, nós assumimos a chamada República das Oligarquias na figura de um cara chamado Prudente de Moraes. E aí se inicia uma nova fase da chamada Primeira República. O que é que você, na emergência, tem que estudar? República das Oligarquias. A quantidade de questões sobre República das Espadas ela é mínima e muito pontual. O que cai é muito pontual, pouquinho. Então, estou na emergência, não estudei por algum motivo, estou em dúvida, estude República das Oligarquias. Sendo assim, nós vamos começar o nosso conteúdo com a chamada República das Espadas. Já disse a você que a República das Espadas é chamada assim pelo predomínio do exército. O símbolo do exército está associado à construção do termo. E cuidado com os termos, eles não são aleatórios. Nós aqui naturalizamos e não questionamos por que aquilo se chama daquela maneira. E quem e quando aquele nome foi colocado. Uma coisa que eu sempre digo que você não pode esquecer. Quem nomeia tem poder sobre o ato ou sobre o objeto nomeado. Porque é essa pessoa que nomeia que dá sentido àquilo às outras pessoas. Então, cuidado com os significados. Eles são fundamentais. Seja um aluno enriquecendo com você e sempre questione. O nome não é aleatório. Ele tem um sentido. Mas na República das Espadas, nós vamos ter basicamente dois presidentes que foram indicados. Um é Deodoro e o outro é Floriano Peixoto. Ambos são generais. Deodoro da Fonseca era um monarquista que se transformou em um republicano de última hora, praticamente no dia da proclamação. Floriano Peixoto, ao contrário, ele é um republicano de carteirinha, com todas aquelas características do positivismo, do federalismo, ligado aos setores médios urbanos, aquela ideia da intelectualidade. Os nossos dois primeiros presidentes foram militares, foram militares, e foram indicados, eles não foram eleitos. É por isso que você vai ter a ideia da República das Espadas. Na República das Espadas, toda aquela influência do positivismo, se estabeleceu então uma política de desenvolvimento econômico que objetivava a urbanização e industrialização. Viu? Elementos positivistas? Urbanizar, industrializar. Controle sobre o espaço. Indústria. Desenvolvimento econômico. Ser civilizado é ter indústria. Ser civilizado é ter cidades. Juntou os dois, elementos positivistas, o Brasil então é civilizado, e antes o Brasil não era. Monarquia, escravidão, catolicismo, nada disso serve, nada disso presta. Claro que não. Pense que a cabeça das pessoas não alterou. O Estado pode ter alterado, ter se modificado, mas será que as pessoas mudaram? Será que a sensação das pessoas foi alterada? A relação delas com o mundo, com o corpo delas, com as cidades, foi alterada? Será que isso não vai impactar numa série de problemas sociais, políticos, em revoltas populares que vão se estabelecer nesse período? Então, cuidado, porque tudo tem um desdobramento, tudo tem uma reação. Então, o que o governo quer é uma industrialização rápida. E aí se tem a ideia da criação de uma emissão de papel moeda,
para que as pessoas pegassem esse dinheiro a partir de linhas de créditos dos bancos, gastassem, aquecessem a economia e a partir daí a indústria fosse obrigada a criar mais produtos para venda. Geraria emprego, infraestrutura. Só que a ingenuidade fez com que não se percebesse que esse dinheiro emitido por bancos privados acabasse não tendo um lastro. Esse dinheiro era apenas papel, o que gerou uma inflação gigantesca. Outras pessoas pegaram esse dinheiro e guardaram. Outras pegaram o dinheiro, usaram para abrir empresas fantasmas, empresas falsas, e então foi um caos. Essa crise econômica ficou conhecida como encilhamento. Cuidado! Olha a importância do jornalismo. Quem chama o encilhamento de encilhamento são os jornais. Encilhamento, a palavra, significa excitação, no sentido de agitar. Tá? Era muito comum nessa época o Jockey Club. Então as pessoas iam assistir, principalmente a elite ia assistir, e dentro da baia ficava o cavalo com o jockey. E esse cara ficava batendo na virilha do cavalo para irritar o cavalo, agitar o cavalo, para que quando a baia abrisse, o cavalo saísse em disparada. Era a ideia da economia brasileira. Encilhar. Só que isso acabou sendo catastrófico, gerando uma das maiores inflações da história do Brasil. O que culmina o encilhamento? Na revolta da Marinha, quando Deodoro da Fonseca renuncia e Floriano Peixoto assume como vice, desde que a Constituição dizia que Floriano, com menos de 6 meses de governo, teria, como vice-presidente, que convocar novas eleições. Só que o cara não faz isso. Ele usa a Constituição, dizendo que a Constituição dizia isso mesmo. Só tem um detalhe. Ela dizia isso se os presidentes tivessem sido eleitos pelo voto popular e eles foram indicados para serem presidente, Deodoro, e vice, Floriano, que agora havia assumido a presidência. E ele se recusa a sair do governo, dando continuidade, dando progresso a essa política econômica com algumas alterações. Só que isso desagrada a quem? A Marinha. A Marinha, institucionalmente, está ligada à monarquia, está ligada à aristocracia cafeeira. A Marinha é altamente elitizada. É a primeira força armada a ser criada ainda por Dom Pedro I durante a independência. Tanto é que quando a gente fala sobre as forças armadas brasileiras, primeiro a gente diz Marinha, Exército e Aeronáutica. Essa ordem está associada às suas origens históricas no chamado Estado Brasileiro, de 1822 até a Era Vargas, quando a aeronáutica ela é criada. A Marinha se condensa em um discurso elitista, de manutenção de princípios racistas, escravistas, durante todo o século XIX e primeira metade do século XX. Essa Marinha se contrapõe ao Exército Brasileiro. É aí que surge a chamada Revolta da Armada, que no final das contas não termina em absolutamente nada. Floriano consegue convencer a Marinha que iria sair do poder, o almirante desce, desce do navio que ameaçava bombardear a cidade do Rio de Janeiro, que até então era a capital do Brasil, e acaba em nada. Ele acaba dissolvendo a revolta, passa a ter poder, continua tendo poder e dá continuidade até o final da chamada República das Espadas. O presidente não consegue dar continuidade a essa ideia da industrialização e da urbanização, mas faz uma série de reorganizações. Floriano Peixoto, por exemplo, é o cara que vai oficializar os imigrantes que estavam de maneira ilegal no Brasil, como também é o cara que vai criar a Casa da Moeda. Tá? Só que encerra-se esse período. As nossas provas no Enem, quando cobram encilhamento e revolta da Armada. Lembrando, encilhamento, crise. Não é o nome da política, é o nome da crise, que é um apelido que os jornais aqui dão. E, no final das contas, não dá em nada a revolta da Armada. Só tem um detalhe, tá? Se liga agora no termo, enriquecendo com você, por que a República das Espadas, a Primeira República, ela vai ser chamada de República Velha. Se toque. Presta atenção. O Brasil tem um negócio que é a ideia da modernidade. O conceito que o novo é melhor do que o antigo. O antigo é velho e o velho não presta. Tem que ser descartado. É decrépito. O Brasil não cresce. O Brasil não se desenvolve. A ideia de novo, de moderno, de progresso é o que vale. Só que o Brasil não faz isso.
Ele apenas acaba se ressignificando, usando antigas práticas, criando uma nova roupagem, uma propaganda, ele estabelece uma embalagem, mas essencialmente ele se mantém. O Brasil é o país das continuidades, não dos rompimentos. Nós é que achamos que há esse rompimento. E aí Vargas, quando cria o Estado Novo, se apropria de uma série de discursos técnicos e científicos, inclusive da educação brasileira. Historiadores, geógrafos trabalham para o Departamento de Imprensa e Propaganda, trabalham para o Ministério da Educação, e Vargas, então, usa todo esse poder para estabelecer uma lógica historiográfica em que ele se auto-intitula de Estado Novo, lembra? Estado Novo, novo, melhor, jovem, moderno, revolucionário, agora as coisas caminham, agora as coisas melhoram, o Brasil se renova. E é ele que vai chamar a República Velha de velha para dizer que ela não presta, que ela não serve, que ela é ultrapassada. Como eu disse, se ligue nos termos, porque eles sempre são conceitos, eles sempre são elementos de poder associados a discursos de verdade, sejam ligados à história, ao jornalismo, ou seja lá o que for. Então se ligue no Enriquecendo com você para o Enem.